Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93. E hoje tem milhões de cumprimentos, que hoje acho que a gente está com o maior quórum do boteco, o boteco lotado e cheio. Então toda a galera que escrevia por Teoria da Conspiração está aqui hoje, né? Porque o nosso convidado já é velho de guerra. Então, se você acompanhava o site da época, que ainda era Teoria da Conspiração, ele era um dos escritores do blog, já teve aqui, o cara escreve pra caramba, manja muito de taoísmo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre espiritualidade. Só que antes de eu apresentar, eu vou ter que passar, né? Porque a gente está com a mesa lotada hoje, né? Então eu vou começar aqui seguindo as janelinhas. Então, dos reinos de Minas Gerais, Rodrigo Celso. Salve, pessoal. Beleza? Diretamente do Morte Súbita, o irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, Tiago Tomussauskas. Boa noite, galera. Um prazer estar aqui com vocês. De trás do espelho de Circe, Jéssica Puga. Olá, queridos. Boa noite. Estou louca para ouvir o que o Igor tem de legal para falar para a gente. Dos reinos enoquianos, Ulisses Massad. Salve, galera. Hoje com a casa cheia aqui. Vai ser uma noite espetacular. E diretamente dos textos para reflexão, que é o irmão gêmeo bonzinho do Teoria da Conspiração, Rafa Arraes. Boa noite. Bom, pessoal. E diretamente da Eclésia Babylon, hoje a gente está tanto a Bárbara e o Thales. Então vieram os dois. Salve todos. 93. 93, Salve, pessoal. E por último, mas não menos importante, mas é só porque ele é por último porque ele está do outro lado do mundo, diretamente do Japão, Robson Belli. Kombawa, galera. É isso aí. Vamos estudar um pouquinho sobre filosofia e espiritualidade. E o nosso convidado de hoje, que na verdade já é do boteco, né? Porque ele já estava aqui muito tempo, assim, quando o blog era tudo mato, né? A gente estava lá saindo do sedentário hiperativo. A gente ia montar um bagulho, aí estava o Raf junto, foi o primeiro que embarcou, mas o Igor Tel foi o segundo cara praticamente que começou a escrever, e vocês já leram muito texto maravilhoso dele. Inclusive, eu passei essa semana organizando e estruturando, porque a gente está montando blog novo, né? E agora está com tag em tudo, com filosofia, né? Então, seja muito bem-vindo de novo, Igor Tel. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz aqui em estar de volta. E como o Marcelo falou, assim, realmente uma parte... Eu tenho muito carinho, assim, da história, assim, que a gente fez aquele momento lá, aquele projeto, e que até hoje, assim, né, não só enquanto memória, acho que continua presente, assim, não só pelos frutos, como o Projeto Mayhem hoje, mas, assim, muito da minha trajetória também tem que ver com a escrita que a gente começou ali fazendo, com aquele projeto, com aquele trabalho, com muitas perguntas, com muitas questões que foram surgindo aí, de muitos estudos, e que hoje, assim, acho que a ideia é a gente poder, talvez, discutir algumas coisas a partir disso, né, da gente poder trabalhar algumas questões aí que venham dentro desse tema, que é filosofia, espiritualidade, né, e um pouco aí de história e de ocultismo. Maravilha. Então, para começar, como diria Stan Lee, toda revista do Homem-Aranha é a primeira revista de alguém. Então, às vezes, o cara acabou de chegar aqui no boteco, ele quer saber quem é você, né? Como é que você caiu no ocultismo, como é que você caiu no Teoria da Conspiração, e o que você está fazendo para agora, né? E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre São João da Cruz e outros assuntos mais legais. Beleza. Então, a minha relação com a espiritualidade é curiosa porque é praticamente de berço, assim. Eu venho de família espírita, então, tipo, eu cresci em centro espírita, assim. Basicamente, os meus pais, assim, eles frequentavam, então eu desde muito jovem estava ali, né, nesse ambiente. E antes mesmo dos meus pais, assim, gerações anteriores, assim, acho que a minha bisavó já construiu um centro espírita em São Paulo, lá no final do século XIX, né, início do século XX, já estava ali, né, construindo um centro espírita. Mas, assim, apesar de ter crescido no centro espírita, nunca me satisfez só a visão espírita, assim, na moral espírita. Eu lia de jovem lá, sei lá, não tinha nem 10 anos, já estava lendo lá o Kardec, mas, assim,
eu tinha um certo olhar crítico sobre aquilo. Eu pensava, ok, isso aqui é uma visão, mas assim, o mundo é muito grande, né? Tem muitas outras visões sobre a realidade, tem muitas outras visões, assim, quem está certo, quem está errado, né? Aquela pergunta, e por trás disso, aquela pergunta também ali de que, peraí, eu estou vivo, mas um dia eu vou morrer, né? Assim, a morte estava ali, né? Assim, eu vivo num universo que a gente está desde jovem, tem até um filme do Woody Allen, assim, que depois eu vim até me identificar, que ele diz assim, né, que quando criança ele deixa de fazer o dever de casa porque ele está com problemas existenciais, que o universo um dia vai acabar, então para que serve a vida, né? Para que eu vou fazer meu dever de casa se um dia o universo vai entrar em destruição e tudo vai acabar, né? Então, assim, de uma forma parecida, também estava ali com minhas questões existenciais, e para mim isso foi o que me incentivou a buscar, né, desde jovem ali com a internet, começo da internet ainda, né, ainda não era o que é hoje, assim, tantas redes sociais, mas ainda tinha aqueles sites mais, né, antigos, aqueles modelos mais antigos, ficava lá pesquisando sobre coisas, sobre filosofia, sobre religião comparada. E, ao mesmo tempo, né, nerd, jogando RPG, fui conhecendo, por exemplo, a editora Daimon, os livros do Marcelo, RPG Quest, e foi nesse ambiente assim que um dia, né, vim a topar com os textos do Marcelo lá no Sedentário e Hiperativo, né, que é aquela coluna que ele tinha, e de repente eu olho, pô, esse nome aqui eu conheço de algum lugar, né? Eu vou lá nos meus livros e falo, pô, o cara aqui do RPG e tal, tá aqui. E aí foi isso, né? Então ele está começando a ler ali com os textos do Marcelo, depois veio, enfim, né, o Teoria da Conspiração, o projeto das colunas, foi quando eu conheci o Raf também. O Rafa também é um parceiro aí, a gente tem vários trabalhos juntos, né? Muitas das minhas publicações saíram aí em parceria com as edições do Texto para Reflexão. E, então, basicamente é isso. Assim, meu interesse sempre teve aí, de um certo modo, isso motivou muito da minha escolha profissional, porque quando, né, cheguei na época da faculdade, final da adolescência, decidi optar pela psicologia, um pouco por esse interesse. Espera aí, vamos entender o que é isso, o que é a mente, como é que isso funciona. Mas também nunca me satisfei só na psicologia. Era curioso que, para falar a verdade, nem as matérias que eu mais gostava eram da psicologia. Eu saía da faculdade e ia, sei lá, para uma livraria e passava mais tempo na sessão de filosofia do que na própria sessão de psicologia, né? Que eu achava até legal aquela parte da cognição e tal, mas me interessava muito mais a história do pensamento, me interessava muito mais entender, né, num nível mais profundo mesmo, do que aquelas ideias querem dizer, né? O que é a vida, o que é a existência, né? O que tudo isso quer dizer no final das contas, né? Qual é se há ou não algum propósito para isso, né? Qual é o significado, né? O porquê. Então, essas questões sempre me tiveram aí, tanto que na própria psicologia, depois eu me especializei numa área que é muito mais propensa a uma certa relação filosófica, né? Que é a psicanálise, do que outras áreas da psicologia que são, digamos assim, mais pragmáticas, né? São voltadas mais para um viés mais, né, mais, digamos assim, científico, né? Claro que a gente, com muita aspas aí, que o que é ciência a gente tem que sempre colocar aí em várias contextualizações, né? Mas é nesse sentido, assim, né? Então, um pouco a minha trajetória passa um pouco por aí, mas sempre pontuado por essa questão aí da espiritualidade, sempre de uma visão também de tentando entender a espiritualidade de uma maneira, digamos assim, universal, né? No sentido de perceber o que há de comum, né, o que há de diferente, o que há, né, por trás disso que a gente chama aí, ou entende por espiritualidade, né? O que isso que está presente aí, desde que, né, começa a civilização, você tem aí já, né, deuses aparecendo, e, né, talvez não seja só, né, como seria a visão mais científica tal, né, como posta nos últimos séculos, como uma espécie de primitivismo, né? Acho que tem alguma coisa maior, porque se você for ler a mitologia, se você for ver, né, as produções que existem são de uma riqueza, né, de uma complexidade ali, né, simbólica, que muitas vezes ultrapassa coisas que a gente não consegue nem falar e explicar de uma maneira, digamos assim, racional, né, digamos, de uma maneira mais pragmática. Então, é um pouco nessa tentativa, né, de ver o conhecimento não só como uma marcha, né, do progresso, como sentido de que hoje a gente necessariamente sabe mais do que antes, porque a gente tem a ciência, assim, nesse sentido, mas entender que diferentes tempos têm a sua racionalidade, a sua própria lógica, a sua própria forma de pensar,
né? Diferentes culturas, diferentes pessoas também, né? E acho que são interessantes, né? Acho que a espiritualidade ela também é rica nessa diversidade. E meu interesse sempre veio um pouco nessa tentativa de entender justamente, né? Tá, né, no meio dessa diversidade, o que é a espiritualidade, então? Né? Qual é o pensamento que há por trás disso, né? Nessas diferenças. E o meu projeto hoje tem um pouco que ver com isso, assim, né? Hoje eu tenho um grupo de estudos, a gente tem trabalhado, ele surgiu um pouco a partir de um dos meus livros, que foi sobre a filosofia taoísta, que a filosofia taoísta foi aquela com que eu mais encontrei, assim, em geral, aquela que eu mais trabalhei, assim, até hoje eu tenho uma identificação com ela. Cheguei a frequentar tempo taoísta, no momento estou até um pouco mais afastado com as pandemias, essas coisas, até um pouco, não estou mais, né, tão conectado assim com a prática do templo e tudo mais. Mas assim, meu interesse, né, veio para o taoísmo, e a partir do taoísmo surgiu um grupo de estudo, assim, vamos ver essa espiritualidade e tal, e conectando com conceitos também mais modernos, né, como assim, no sentido, não moderno no sentido de ser melhor ou pior, mas no sentido de pensar com ferramentas que nós temos hoje, como, por exemplo, a psicanálise, né, que é uma construção aí que tem 100 anos apenas, né, mas que nesses 100 anos também se produziu muitas coisas aí novas, se produziram certas coisas originais aí que nos ajudam a entender muitas coisas do passado também, né, de a gente poder, de certo modo, até traduzir, trazer para uma certa linguagem mais contemporânea. E um desses, né, trabalhos aí que eu acho que já mais nesse período mais atual assim do que eu tenho feito tem que ver com o último e-book que publiquei até com o Raf lá nas edições Texto para Reflexão, que foi o Gozo Espiritual em São João da Cruz, né? São João da Cruz, esse personagem importante aí do catolicismo, mas também do misticismo cristão, né, espanhol, de Ávila, e que vai ter uma relação muito curiosa com o cristianismo, que parece, por vezes, até apesar de ele ser abraçado dentro aí, né, ele é um santo para o catolicismo, ele tem até umas posturas até heréticas, né, para o que seria a ortodoxia aí, né, do cristianismo. E dentro desse o que é mais interessante, né, dessa construção dele é a aproximação poética que ele faz, né, com essa experiência mística, né, a aproximação poética que ele faz com alguma coisa ali que ele está tentando explicar, que ele está tentando traduzir em palavras. E a poesia talvez seja aí um dos melhores recursos que a gente tem justamente para poder falar sobre isso, né? Como eu estava falando aqui, dessa espiritualidade, né, que é complexa, essa espiritualidade, né, que ela é um pouco, né, diversa, que tem alguma coisa aí do real, assim, no sentido de que alguma coisa que escapa nossas palavras, nossa tentativa, né, de colocar isso em palavras, talvez seja justamente na poesia, nessa despretensão, assim, nessa pouca pretensão da poesia em, né, trazer uma certa lógica ali, mas operar a partir de uma outra lógica, de certas sensações, de certos afetos, traduzir alguma coisa ali, colocar em palavras de alguma coisa simbólica, como talvez São João da Cruz faz, né, na famosa poesia, né, sobre a Noite Negra da Alma dele, a grande obra-prima dele poética, que vai ter ali, né, um certo ensinamento sobre o amor, sobre a união mística, sobre o que seria o casamento espiritual, né, também com certos paralelos de casamento alquímico, né, e outras relações aí dentro do mundo né, do misticismo. Enfim, eu tentei fazer um resumo assim, né, breve na medida do possível. E não sei se tem questões, como é que a gente faz agora? Assim? Tem sim. Você falou a palavra herético aí, meus olhos brilharam. Se você puder falar um pouquinho sobre quem foi São João da Cruz, para a gente entender a poesia dele, a sua análise sobre ele, para melhor entender a pessoa primeiro. Se puder explicar para a gente quem foi ele. Tá. São João da Cruz, ele foi um monge, né, assim, dentro de uma vida monástica, dentro do cristianismo. E, claro, ele tem ali, né, ele se dedica em Ávila, né, à vida monástica, e em alguns momentos ele até tem uns certos conflitos com isso, né, ele chega a fugir, tem um momento que ele chega a ser capturado ali dentro daquelas rivalidades, né, enfim, né, feudais ali naquele sistema espanhol ali no final do século XV, né, século XV.
Mas assim, o grande ponto dele, né, é que ele vai fazer parte assim de uma certa ele vai trocar cartas, por exemplo, com Teresa de Ávila, né? Ele vai fazer parte ali de um certo movimento que está surgindo nesse momento dentro da linguagem cristã, que é uma espécie de uma visão mística, né? Uma visão da experiência religiosa através do amor. Que, curiosamente, né, se a gente olha esse elemento de uma forma isolada, a gente olha, de repente, assim, de repente surgiu um monte de monges aí a falar do amor, a falar de uma experiência mística, né, e de uma certa poesia com esse tema, né, o que brotou aí, né? E justamente ali numa certa região muito específica, né, da Europa, que é a Espanha, por exemplo, o norte da Espanha, um pouco o sul da França. Se a gente for lembrar um pouquinho antes, o que acontece na Espanha é justamente a dominação, né, de Al-Andalus, né, que é o território da Andalucia hoje, que é quando os árabes, né, tomam ali uma parte da Europa. E justamente, né, nesse movimento, assim, né, você tem ali um certo encontro cultural. E nesse encontro cultural, o que chega na Europa ali é o sufismo, né? O sufi, que tem justamente uma das bases do pensamento, né? Essa ideia de uma espécie de um amor universal, né? Dessa visão do amor como uma energia que transcende a todos nós, né? O amor como uma espécie de energia que perpassa a todos nós. Então, vai ter um filósofo que até faleceu recentemente, um pouquinho antes da pandemia, foi em 2019, um filósofo espanhol, se chama Luis Racionero, que ele vai fazer um estudo dessa curiosa relação, né? Ele vai até interligar a chegada do sufismo na Europa com uma certa influência sobre o surgimento do amor romântico, né? Que o Denis de Rougemont também vai fazer uma obra muito interessante, O Amor no Ocidente, né? Sobre isso, mas uma certa influência do sufismo através desse amor místico, dessa visão do amor enquanto uma experiência mística, para influenciar, de um certo modo, né, essa espiritualidade europeia, surgindo com, por exemplo, né, o amor cristão, mas também ali uma certa ligação com o trovadorismo, né? O que é o trovadorismo? É uma forma específica de lidar com o amor, né? Porque a gente pensa, o que é o amor, por exemplo, né? O amor é uma palavra, né, que pode significar muitas coisas para nós, né? Tanto que os gregos tinham diferentes palavras para representar isso que a gente chama de amor, né? Não quer dizer que eles tinham vários amores diferentes, mas isso que a gente entende por amor como uma palavra só, né? Como uma espécie de um guarda-chuva, que a gente chama de diferentes coisas, o amor que eu sinto pelos meus pais, o amor que eu sinto pela minha namorada, o amor que eu posso sentir pelo meu filho, por um amigo, como chamo tudo da mesma forma. Os gregos tinham diferentes nomes para isso. Podia ser um amor como ágape, né, ligado mais a um amor mais fraternal, um amor enquanto filos, né, da própria filosofia, né, o amor ao saber, mas filos de um amor filial, do amor que você tem mais para alguém que é da sua família. O eros, que é um amor mais ligado à paixão, né, a própria erosia, né, o próprio sentido mais da paixão, do passional. Então, essa chegada ali, né, desse discurso do amor na Europa, ele entra um pouco na cultura e cria uma nova visão do amor ali, de uma forma de relação amorosa ligada a uma espécie de idealização, né, de uma idealização que passa por uma via espiritual, né, que, se a gente for ver, né, por exemplo, os discursos trovadorescos que chegam até hoje, assim, a gente vê em histórias medievais, a gente vê, por exemplo, o cavaleiro, né, que vai salvar a donzela de um dragão, né? Uma donzela que é pura, uma donzela ali, né? Virgem, intocada, tão superior a ele, que ele nem merece uma donzela tão pura como ela, uma donzela ali inalcançável. É curioso, assim, né? Como ele vai descrever, né? Essa donzela de uma extrema pureza, né? De uma extrema inalcançabilidade, né? De uma forma tão superior, que nada tem que ver com a história, por exemplo, das mulheres, de fato, na Idade Média, né? Numa cultura patriarcal, numa cultura marcada pela igreja, a mulher não era, né, para nada vista, né, com essa, digamos assim, essa pureza toda. Então, por exemplo, o Denis de Rougemont, nesse livro O Amor no Ocidente, vai correlacionar isso a uma espécie de busca espiritual, né, onde, na verdade, são metáforas da alquimia, por exemplo, né, do cavaleiro que está em busca da donzela, na verdade, é essa busca do sujeito, né, do homem, pela sua alma, né, a alma ali, como essa alma com essa partícula divina,
que de um certo modo vai estar ali, né? E é como se essa experiência, então, espiritual, de um certo modo, ela fosse, digamos assim, popularizada de uma maneira, né, nas canções populares, né, que vai dar vai chegar, né, essa versão religiosa, essa versão espiritual do amor, vai se transformar numa versão popular, que é o amor romântico, que vai gerar essa expectativa, né, dessas relações amorosas entre nós, em que a gente vai encontrar uma pessoa perfeita, uma pessoa incrível, uma pessoa que vai nos encantar, né, uma pessoa que não vai ter nenhum engano e que quando a gente encontrar ela vai ser tudo perfeito, né? A própria ideia, se a gente começar a falar sobre isso, se escutar o que a gente está falando, né, é uma expectativa de um encontro que a gente não encontra uma pessoa de verdade, né? Porque um ser humano real é um ser humano como eu, que tem as suas dificuldades, né, que tem as suas questões. Que pessoa é essa, né? Que seu encontro vai responder todas as minhas questões, que vai preencher a minha vida, né? Que vai ser perfeita. Que tipo de encontro pode ser esse, né? Se a gente for pensar, é o encontro justamente com o divino, é justamente o encontro com alguma coisa, uma dimensão que seja transcendental, né? Então, é justamente esse aspecto, né, do amor que, de um certo modo, enquanto uma experiência religiosa, é transformado numa experiência, digamos assim, romântica, uma experiência comum e certas expectativas, né, que existiam dentro do que era uma união mística, se torna ali uma espécie de união buscada e que, de um certo modo, até hoje é glorificada nos filmes de Hollywood, né? Essa ideia desse amor romântico, que tem, na verdade, um caráter metafórico ali, tem um caráter simbólico, tem um caráter, se a gente for ver, alquímico. Okay, Igor, deixa eu só te interromper um segundo. Sim, quando ele escreve esses poemas, ele tem essa ideia de ser algo metafísico e tal, ou ele também estava buscando a Virgem? Ele é escrito com esse ponto de vista de alquimia mesmo? Então, aí quando todas essas ideias chegam ali, né, nesse universo cristão, o São João da Cruz é ótimo porque ele vai beber muito dessas fontes, né? A gente vê que ele, claro, não é uma coisa muito declarado, porque ele, enfim, não pode, né? A gente está pensando ali no cristianismo justamente onde, né, você tem ali Inquisição, você tem ali todo um contexto, né, em que a gente não pode, né, dizer, por exemplo, né, tem toda uma hipótese de que o São Francisco de Assis teve contato com o sufismo em algum momento também, mas em nenhum momento se fala sobre isso, né, porque o São Francisco de Assis já tinha toda uma questão lá de heresia com a igreja, porque ele tinha todo um questionamento da hierarquia dentro da igreja, que para a ordem dele, os franciscanos serem aceitos na igreja, ele já teve que abrir mão de muita coisa ali, né? Então, o São João da Cruz, a gente não sabe exatamente assim que fontes ele bebeu, mas a gente vê que tem uma certa correlação, um momento histórico ali. Quando o São João da Cruz escreve esse poema, que é um poema muito, muito belo, assim, que se fala sobre a noite negra da alma, né, que é muito interessante, que tem toda uma visão alquímica nisso, né, tem todo esse lugar de se mergulhar na profundidade, e na profundidade, né, no meio do lugar mais escuro, você vai encontrar uma luz, uma água, né, tem uma nova vida que vai ser trazida dali. O São João da Cruz vai descrever, então, dessa maneira simbólica, ele vai se referir a esse encontro com o divino como encontro com o amado. E ele vai escrever o amado com A maiúsculo. E é muito interessante, porque ele vai escrevendo o poema de uma maneira muito erótica. E uma maneira muito erótica para quem é um monge, né? Que é outro ponto, né? Que está ali num certo voto de castidade. Então, ele escreve assim, de que numa noite, de repente, ele sente um certo fogo tomar conta dele, né, numa noite ali, que é uma noite silenciosa, alguma coisa que perturbava ele, que ele não podia. E um detalhe, ele escreve numa perspectiva feminina, né? Então, assim, o eu lírico, né, a personagem, né, que o São João da Cruz escreve é uma personagem feminina, então é uma personagem assim como uma mulher que no meio da noite é assaltada por isso e vai de encontro, né? Vai em busca ali desse amado, né? E a descrição desse encontro, né? desse casamento, desse romance que se desenvolve, é extremamente erótico, assim, ele fala dos fios do cabelo, da mão no pescoço, né? E, ao mesmo tempo, é uma coisa profundamente espiritual, né? Ao mesmo tempo que ele tem um tom erótico, assim, tem um tom erótico não pornográfico, mas erótico mesmo, assim, né? No sentido de uma certa sensualidade nesse encontro,
ao mesmo tempo ele está falando com o encontro com esse amado, com A maiúsculo, que tem uma figura divina, né? Ele pode ser ali uma representação crística, né? Pode ser uma representação de Cristo, pode ser uma representação do próprio Deus em si, mas ele descreve ali como uma espécie de ato de amor, né? É um encontro que depende pelo amor. Sim, pode falar. Posso aproveitar agora, né, que você está passando por essa parte do amado, você já falou aí do sufismo, já falou de São Francisco de Assis, eu queria só acrescentar, né, como sufi, né, eu faço parte da Ordem Sufi Naqshband, já estudei Rumi, traduzi Rumi, tem tudo a ver com a poesia de Rumi e outros sufis, realmente, né? Eles se referem a Alá como o amado. O Rumi várias vezes usa justamente essa palavra, e o Rumi veio antes de São João da Cruz. A ordem de São Francisco de Assis dizem que se chamava os irmãos menores, porque os irmãos maiores seriam os sufis que ele encontrou, né, ali na região do sul da Europa. Isso não tem como confirmar, mas eu acho que faz todo sentido também, até pela forma como eles se vestiam, eles lembravam derviches, né? Porque o próprio Shams de Tabriz, para quem conhece a história de Rumi, que encontra com Rumi, ele se parece muito com São Francisco de Assis, de certa forma, se vocês forem parar para analisar. E acho que era isso que eu tinha para comentar. A outra coisa também que eu queria comentar, mais uma anedota, porque na poesia sufi, eles falam muito do vinho, que é proibido, né? O islâmico não pode beber vinho, né? Mas eles falam muito do vinho. Só que é o vinho que não se colhe da videira, que tem um poema de Rumi muito famoso sobre o giro sufi, que é o Sama, né? Então, nós estamos embriagados de um vinho que não se colhe da videira. Só que essa poesia foi traduzida para o Ocidente, chegou, eventualmente, nos Estados Unidos, chegou no Brasil também, e eu já ouvi falar, né, já vi também vídeos de gente que declama a poesia de Rumi tomando vinho, né? Então, você vê como isso tem um paralelo muito grande com essa coisa do amor idealizado do trovadorismo, que chegou até hoje como uma coisa romântica, que é uma coisa que nada a ver, uma coisa que é espiritual. Se você não entende isso lá na fonte, você fica totalmente perdido, você vai ficar recitando poemas de Rumi bebendo vinho, não faz o menor sentido. Então era só para comentar isso mesmo. E eu vi que um monte de gente levantou a mão, só antes de passar a palavra. Até houve um comentário aqui do Felipe, o êxtase de Santa Teresa, e é justamente esse ponto, né, porque esse encontro, o êxtase de Santa Teresa, que é uma escultura famosa, assim, onde você olha para a cara, para o rosto, né, da Santa Teresa representada nessa obra de arte, agora não lembro o autor dela, mas você olha para o rosto dela, tem um prazer, tem um gozo ali, né? E essa que é a questão ali, tem um certo gozo. Por isso que até nessa publicação que eu fiz, é esse gozo espiritual de São João da Cruz, né? Esse encontro com esse amor que produz uma espécie de gozo, né? Uma espécie de gozo espiritual que, claro, não é pornográfico, né? Não é desse nível, assim, é de um encontro mesmo de uma certa erótica espiritual, né? Que vai estar um pouco aí transcrito nessa espécie de linguagem poética, né, do amor, né, que vai tentar descrever o encontro essa transcendência, esse encontro místico, né, não como o despertar de um sofrimento, né, digamos assim, de uma ascese, né, de uma prática de mortificação, como é tão comum na Idade Média, né, antes disso, mas justamente como um encontro, né, com alguma coisa ali de um certo júbilo, né, de um encontro místico e gozoso mesmo, né, porque produz ali um certo êxtase. Mas, enfim, acho que outras pessoas para falar agora. A gente consegue fazer um paralelo, então, com o Cântico dos Cânticos, que também tem uma conotação bem nessa linha. Sim. Uma das inspirações é o Cântico dos Cânticos, né? Acho que o Cântico dos Cânticos ele tem essa conexão. E é interessante, porque tem todo um movimento, né, do cristianismo, se a gente for pensar no gnosticismo, por exemplo, né? O gnosticismo que não é gnosticismo para os gnósticos, né? Os próprios gnósticos não se chamavam assim, eles chamavam apenas cristãos, né? O gnosticismo é uma visão que a gente dá, um nome que a gente dá ao relê-los depois, né? Até por uma certa influência da igreja que colocou, né, ao estabelecer o que seria ali a visão correta, né, certa da interpretação do mito cristão, os colocam ali um pouco nesse lugar né, da heresia. Mas ali na gnose...
Oi, alguém fala? Só fazer um comentário, desculpa interromper. Sim, Era sim, até pode falar. pejorativo você chamar a pessoa de gnóstico, né? Naquela época. Uhum. O Plotino, Os ele tem heresiólogos ele tem colocavam como contra os sendo gnósticos, quase né? como um sabichão, né? Era um jeito de falar assim, ele tem uma sabedoria que é dele. Só eles Era entendem aquele pejorativo. negócio lá. É ótimo. Exato. O Plotino escreve, né, contra os gnósticos, por exemplo, né? O Plotino, como um neoplatônico, ele vai escrever o porquê que ele refuta lá o gnosticismo. Mas os próprios gnósticos, né, eles não têm esse aspecto, assim, eles não se viam nessa maneira, se viam apenas como cristãos. E um aspecto justamente do cristianismo gnóstico, né, se a gente for chamar assim mesmo, é justamente esse encontro, né? Tem um certo louvor ali também nesse aspecto. O próprio Evangelho de Madalena tem todo esse a gente vê essa presença ali de um encontro, né, de uma união mística, de uma certa no próprio Pit Sofia também, né, do Evangelho de Valentino também tem essa presença, né? Então isso não é uma coisa também tão nova para o cristianismo, né? É só uma coisa talvez esquecida, né? Talvez uma coisa até usando um vocábulo da psicanálise recalcado, né, dentro da história do cristianismo, porque tem alguma coisa ali do amor, né, que está sendo dito, né, desse discurso, tenha sido dito pelo Jesus histórico ou não, mas está ali, né, dentro dessas visões ali desse discurso. E enfim, né, acho que é um pouco há muitos paralelos aí, né, muitos paralelos dentro do cristianismo e fora. Enfim. Deixa eu jogar uma coisa na roda aqui, que eu gostaria de ouvir a opinião não só do Igor, mas talvez dos outros participantes também. Essa pergunta que o Marcelo fez, será que ele sabia que era um símbolo, que era alguma coisa? Eu tenho uma opinião que eu mudei muito de opinião de uns tempos para cá, que é assim, não sei se a experiência é compartilhada com vocês, mas quando a gente fala dessa projeção do amado, da amada, da santa perfeita, do sagrado anjo do guardião, dessa idealização, às vezes a gente tem a impressão de que não é uma metáfora, de que é realmente um ser, de que é realmente uma mulher, de que é realmente um anjo, alguma coisa assim. Então eu acho que ele não sabia realmente se ele estava falando em metáfora ou se ele estava realmente vivendo alguma coisa. Queria saber a opinião do Igor sobre isso e de vocês também, se vocês passam por uma experiência parecida. E aí, quem vai começar? Eu acho essa ideia que o Igor estava falando já bem antigona, porque ele traz toda aquela base de contos de fada, e você vai ter a princesa, e todos eles bebem e são mais ou menos da mesma época, né? Então, no mesmo período, era mais ou menos um lugar comum. E aí eu não sei se um influenciou o patriarcado, que você tinha aquela ideia de que você tinha que ter uma filha que era virgem para casar com o nobre para garantir que o castelo passaria para o seu herdeiro, e ao mesmo tempo talvez essa busca espiritual na qual a sua consorte precisaria ser pura e tal. Eu não sou especialista nisso, acho que é mais com a Jéssica e com a Bárbara. De uma coisa influenciou a outra, existe quem veio primeiro, né? O patriarcado oprimindo as mulheres para elas ficarem virgens, ou a santa virgem que é pura e reflexo de Deus? Eu acho que o que veio primeiro foi a propriedade privada. E depois uma narrativa que propiciou a materialização e perpetuação dessa propriedade. É o que, na minha cabeça, faz mais sentido. Inclusive, o comentário do Thomas Sauskas tem a ver com o que eu vou perguntar também. É que, ao meu ver, a poética, né? Por que poema? E aí eu penso imediatamente, eu vou logo, lógico, para Aristóteles, né? Vou relembrar o primeiro semestre da faculdade, que é uma das primeiras coisas que a gente lê, e tem essa coisa da poiesis, que para mim faz muito sentido, em que você vai de fato fazer. E aí você sai da esfera meramente intelectual e você entra na esfera da experienciação. Então, quando você faz poesia, você já está vivendo, sendo aquilo fruto da sua imaginação ou não. Porque por que você não está vivendo por ser fruto da sua imaginação, né? Se o poeta é um fazedor, né? Se poesia é fazer. Então, por isso que a poesia acaba sendo o veículo das experiências espirituais, e até hoje, né? Quando a gente vai fazer cerimônias, feitiços, missas, a gente vai sempre buscar a linguagem poética, né? E quanto mais rimada, quanto mais refinado é o trabalho linguístico, mais próximo você está do divino. E isso é um fazer em si mesmo,
O escrever é um fazer. Então, a inspiração, ela acontece ali, a espiritualidade vem e desce, não sei, ou a pessoa está descrevendo a experiência que ela teve, mas o escrever em si já é o êxtase, né? O escrever em si já é o fazer, já é o existir do espiritual no mundo. Que, por exemplo, um texto seco, uma prosa, não seria capaz de trazer, né? Não sei se eu fiz sentido, mas foi o que me veio à cabeça com tudo que foi dito até agora. E eu queria saber também a opinião do Igor. Uhum. Eu Sim, posso, Igor, eu Sim. posso só entrar no Tá. meio, que aí eu também vou responder a pergunta do Tiago. É que isso que ela falou faz todo sentido, claro, né? A poesia é um mistério mesmo. E eu queria voltar em Rumi, que o Rumi, ele é dito, né, que depois que ele começou a entrar em êxtase, começou a girar, primeiro segurando um pilar de uma mesquita, depois girando sozinho, ele também recitava os poemas dele girando. E aí era um discípulo dele que ia lá e anotava. Então você imagina, você pensa, uma pessoa vai sentar para escrever um poema, você pensa que a pessoa está sentada assim, né, com papel, de repente está perto da natureza, pelo menos, tem uma certa expressão. Não, ele estava girando em êxtase místico e recitando o que ele estava sentindo ali na hora, né? E aí, dando um exemplo, só um exemplo de como a poesia pode chegar ao mundo. E aí também, linkando com o que o Tiago perguntou, Tamochauskas, né? Agora eu sei falar o nome dele, tem que falar, né? Tamochauskas. Assim, também voltando ao Rumi, né? Na verdade, ele começa a fazer os poemas místicos dele, lembrando que ele era um teólogo, era um cara respeitado, assim, ortodoxo. Ele começa a fazer os poemas mais místicos dele quando ele perde a companhia do Shandos, né? Que se separa dele, nunca mais ele vê o Shandos, começa a fazer os poemas. E aí ele chama Alá, né, que seria Deus, né, de Shandos muitas vezes. E ele assina também os poemas como Shandos. Então, nesse sentido, naquele momento, o amigo dele era a encarnação do divino. Só que com o tempo, quando ele vai ficando mais velhinho, ele começa a chamar várias pessoas do dia a dia dele de Alá, ou, não chama assim, mas ele chama de uma. Você vê na poesia que fica claramente associado. Então tem o açougueiro, sei lá, a pessoa ali da feira, todo mundo, sabe? Então acho que isso que o Tiago falou de se ver uma pessoa, eu não acredito que seja exatamente uma pessoa como uma pessoa única, mas talvez você comece a perceber a divindade em todas as consciências, em todos os seres vivos, talvez, né? Sai do dualismo, né? Sai do dualismo. Eu só queria fazer um comentário aqui rapidinho. Comentando que a Bárbara está falando, que o Igor também está falando, a gente está falando da Idade Média, que é uma época em que você tinha pouca gente letrada. E aí, se você ficar pensando como é que as pessoas memorizavam as coisas, através da rima e da poesia. Ela era muito utilizada, as pessoas criavam rimas e poesias para tentar se lembrar das coisas que elas precisavam, que era mais importante. Então, isso era algo natural, algo corriqueiro. Era só isso, por enquanto. Não, a poesia surgiu assim mesmo, né? A poesia talvez seja uma das coisas que veio antes da escrita, na verdade, porque ela é uma coisa que nasceu para ser rimada, mesmo intimada, e as pessoas se lembravam por causa disso, porque elas não eram letradas, como você falou. E só recentemente que a gente começou a ter mais poemas que não precisam ter rimas, né? Porque não faz mais muito sentido, né? Ela perdeu esse espaço que ela tinha. Ela não é mais essencial de um poema que ele seja rimado, ritmado, que seja. Mas é até mais fácil, às vezes, você trazer principalmente na tradução, né? Você trazer um conteúdo místico que tem ali naquele poema sem se prender na rima, né? Porque era importante lá atrás. O Rumi, em persa, ele é não só ritmado, como ele pode ser cantado. Só que não tem como trazer isso para o inglês, nem para o português e tal. Mas eu acho que a essência mesmo não é exatamente a rima ou o ritmo, mas é alguma coisa misteriosa que tem ali na poesia, principalmente na poesia mística. E era isso só. O negócio que me deixa maluco é como é que vocês conseguem traduzir poesia com rima. Eu fico fascinado por isso, desde assistindo o filme da Disney, né, que os caras têm um trabalho absurdo de traduzir. Isso é uma musiquinha. Agora, pegar um negócio persa, em árabe, aí vocês traduzirem de um jeito que rime, de um jeito que faça sentido e que carregue ainda o tom, eu acho um negócio maravilhoso. Por isso que eu sempre gosto de entrevistar dançarino, poeta, artista e tal, porque é um negócio que, para mim, eu sou um zero à esquerda nisso e eu acho que é uma faculdade humana maravilhosa, cara.
Para depois ainda ser chamada de traidor, sacanagem, né? Na internet tinha um poema da Divina Comédia rimado, que era a coisa mais linda. E só comentando um pouco, né, o que a Bárbara tinha colocado, tem uma autora que eu acho muito interessante, justamente para pensar esse lugar da poesia, que é a Maria Zambrano. Ela é uma filósofa do século XX, filósofa espanhola, esteve durante muito tempo fora da Espanha, porque ela fez um alto exílio na época da ditadura, né? Então ela só retornou depois e, enfim, faleceu em 91, faleceu no início dos anos 90, mas ela vai propor, justamente até recuperando o Aristóteles, né, que você tinha comentado, ela vai propor a razão poética, né? Ela vai pensar justamente assim, que existe uma razão poética, existe um logos poético, existe uma racionalidade na poesia também, porque a gente muitas vezes cria uma certa... que a gente tem um pouco aí culturalmente nessa ideia de que, não, você tem um lugar que é o lugar da razão, o lugar, digamos assim, racional, e você tem outro lugar que é o lugar dos sentimentos, dos afetos, então a gente está um pouco assim entre razão e emoção, como se a emoção não tivesse também uma espécie de racionalidade, como se também não tivesse ali, digamos assim, né, talvez não seja a mesma razão da lógica, né, não seja a mesma razão ali pragmática, mas é também um tipo de razão, né? Existe também aí uma razão operando, existe uma razão no sentido de ter uma racionalidade, de ter objetivos, de ter certos porquês, de ter uma certa forma naquilo também. Então, até a Maria Zambrano foi até uma grande influência para mim ao pensar ali o poema do São João da Cruz, que é isso, existe uma razão por trás disso. Isso aqui não são simples afetos, não são simples sentimentos. Claro, não é uma racionalidade que eu posso aprender de um ponto de vista lógico. Isso aqui não está me falando no nível, sei lá, de uma dialética lógica, não está me falando desse lugar da filosofia, está me falando de uma outra coisa, né? E eu acho que a poesia tem essa potência, né? A poesia tem uma certa relação também com a música, no sentido de que a poesia, ela muitas vezes ela não é feita só pelo que você diz, mas também pelo que você diz ou não dizer, ou seja, você diz com certos silêncios. Isso é muito, muito marcante, sobretudo na poesia, né? E voltando para uma outra área que eu gosto, que é o taoísmo, né? Se a gente for pensar o Tao Te Ching, é uma série de poesias, são, né, 80 poemas que foram ali, de certo modo, né, compilados como a fundação filosófica do taoísmo, né? Mas não apenas, o próprio Homero, né, os versos de Homero eram feitos para serem cantados também. Se a gente for escutar no grego, assim, é belíssimo também você escutar a história, que era porque, né, não tinha ali a escrita daqueles versos se dá muito depois deles serem compostos, né? Aquilo era que as pessoas conheciam como músicas que iam cantando e contavam os mitos lá, né, da Ilíada e tudo mais. Então, eu acho que tem uma certa potência mesmo na poesia, não só pelo que ela fala, mas também por aquilo que ela fala sem falar, né? Que ela fala através de certos silêncios, de certas nuances. A gente tem alguma coisa que opera justamente com essas partes, né? De que a gente, talvez, né, por outras formas lógicas, não consiga operar com a nossa linguagem. Então, ela tem uma outra forma de abordar, ela tem uma outra razão, ela tem uma outra racionalidade, que não é pior, né? Não é, digamos assim, ela não é menos que outras formas de razão. Ela é só uma outra forma de racionalidade, que talvez não sirva para você, sei lá, construir um foguete para mandar para Marte, né? Talvez não sirva para isso, mas serve para muitas outras coisas, né, também igualmente importantes. Inclusive, Então, a rebeldia, né, no contemporâneo, há muitos séculos, você sair do maniqueísmo, do instrumentalismo e pensar naquilo que foge da ciência, que é o que, no fim das contas, nos torna holísticos, né? Sim. Acho que outras pessoas querem comentar também, Eli? O Robson, ele está simultado. Bom, eu ia mencionar, e agora eu vou arrastar a Rota da Seda toda para cá, Ásia. Eu vou falar dos salmos bíblicos, são formas de canções. Eu vou ter que falar da Tábua da Esmeralda, que é uma forma poética também de se falar sobre hermetismo e alquimia. Eu vou falar sobre a yoga e o próprio sistema tântrico.
E vou falar sobre os sistemas taoístas que envolvem a questão da sexualidade e da espiritualidade. Essa questão da sexualidade, desse erotismo, dessa relação erótica entre eu e o sagrado, não é nova na Idade Média para o europeu. Enquanto que no mundo mais antigo e asiático, vindo para cá, né? Vamos falar Índia, China e todo... Nós temos uma relação muito profunda dessa sexualidade, desse erotismo que foi demonizado pela igreja, em grande parte, que é uma relação de amor e não é apenas um amor que é, vamos dizer assim, elevado ou puro no contexto mais cristão da palavra. E sim, existe realmente um desejo, uma intenção, algo muito mais forte ligado a isso. E a gente vê que nas filosofias, como o nosso amigo mencionou, o taoísmo, né, o Tao Te Ching, livro maravilhoso, que tem uma relação muito profunda. Desde os textos, até mesmo de Confúcio, quando ele fala sobre ritualística, e vamos falar de um cara mais moralista que Confúcio, é difícil, ele fala sobre sexualidade, ele fala sobre essa intenção, esse desejo pelo sagrado, de uma forma também poética, e os chineses são muito poéticos nesse termo, nessas questões. Todo o livro, os livros sagrados deles são poesias, né? Então, assim, eu vejo que talvez para o europeu isso seja algo novo, mas quando a gente vem de linhagens mais antigas e orientais, como o sufismo, como o taoísmo, como a própria linhagem indiana, a gente vê isso muito presente, né? Então, não seria... Eu acho que foi até tardio a manifestação disso na cristandade. Eu acho que falei um pouquinho demais, mas era esse o comentário que eu tinha para tecer a respeito. E acho que até... Posso só adicionar uma coisa ao que o Robson falou antes? Claro. Eu acho muito interessante que eu vou até puxar para um outro ponto, né, que me interessa também, que é o ponto de que é justamente aí também que a gente pode entrar com a psicanálise, né? Entender o que o Freud fala, por exemplo, né? Que a gente tem essa visão do senso comum de que Freud interpretou tudo como sexual, né? Freud tudo sexualizou, né? Tem até, inclusive, essa rixa, né? Entre o Freud e o Jung. Que o Jung, ele tenta tirar ali, por exemplo, a questão da libido, né? Que eles têm essa rixa entre eles. Por Freud, ele fala, não, a libido é essa força motriz, né, do ser humano, você tem essa força de uma raiz sexual. E o Jung vai dizer, não, a energia não é sexual, a energia é espiritual. A sexualidade é uma das manifestações de uma energia, na verdade, que é cósmica, né? Então, assim, você tem digamos assim, esse misunderstanding entre os dois, né? Eles não se entendem aí nessa questão, que é, no fundo, uma questão energética. Eles estão discutindo ali uma questão da energia, né? Da energia psíquica, né? Dentro ali da linguagem, né? Científica, né? Tentando ali dialogar com a ciência no início do século XX, mas é interessante, né, porque o Freud ficou justamente famoso por essa ideia de que tudo seria sexual, né? Quando, na verdade, assim, o que a gente pode entender também do Freud, na verdade, é que ele se deparou justamente com esse aspecto erótico de uma certa realidade, né? Digamos assim, o Freud ele vai até construir isso melhor além do princípio do prazer. Ele vai criar uma ideia de que existiriam duas pulsões, a pulsão de vida e a pulsão de morte. A ideia de que existe uma pulsão de Eros e uma pulsão de Thanatos, né? Ele vai até fazer uma referência à mitologia grega para se referir a isso. E é justamente aí porque ele vai ver que existe uma espécie de uma certa universalidade desse Eros. Então, não é o sentido que tudo, no fundo, aponta para o sexual. É que existe um Eros que transcende a tudo e que nós, né, talvez a forma que a gente tem isso mais claro, manifestado, né, na nossa experiência, é justamente no sexual. É onde fica mais evidente, né, como essa energia erótica opera. Que, no fundo, para o Freud, vai ser essa pulsão de vida, né, essa pulsão de vida, da vida que permanece, da vida que sei lá, que vem lá desde, né, do nascimento ali, essa vida, essa energia vital ali que estaria lutando contra um antagonismo, né, que seria essa pulsão de morte,
que, né, em algumas visões não vai ser nem a morte enquanto si, vai ser lida enquanto uma transcendência, enfim, vai ser um pouco essa questão energética, mas é justamente interessante por isso, né, que né, como até o Robson falou, até tardio, né? Você vê Freud aí discutindo isso, né, no início do século XX e sendo criticado por isso, né? Na verdade, Freud ele acaba sendo excluído dos círculos intelectuais. A psicanálise no começo ela é até bastante perseguida, porque ele vem falar justamente de querer falar de uma certa sexualidade dentro da ciência, dentro de um mundo vitoriano. Igor, né? Então, deixa eu assim, te perguntar só um negócio de leigão. Mas é dessa parte que você tem aquela parte do êxtase com a morte do Thanatos, e aí você tem até no francês que ele fala que o orgasmo eles chamam de pequena morte, né? Derivada do êxtase da morte. Essa é uma discussão grande assim, na psicanálise, porque entra na questão justamente do se é um dualismo ou um monismo pulsional, né? Se existem duas ou existe uma. Se, na verdade, porque isso foi também uma discussão entre o Freud e o Jung. O Freud ele era muito ferrenho a ideia de um dualismo pulsional, tanto que no começo da obra dele, ele vai pensar que existiriam duas pulsões, a pulsão de autoconservação e a pulsão ali de prazer. Então, ele vai pensar que a gente teria duas tendências, uma ao prazer e outra à autoconservação. Então, eu vou fazer isso porque isso é bom, isso me dá prazer. E a outra pulsão que diz, espera aí, mas isso talvez não é tão interessante para mim, deixa eu dar um passo para trás que eu posso colocar em risco. E aí o Freud vai trabalhar com esse dualismo pulsional até ele encontrar, né, a pulsão de morte. Ele vai falar assim, opa, tem alguma coisa aqui que é um pouco mórbido, tem alguma coisa nossa que também busca a morte, que ele vai começar a escutar os sonhos daqueles que viveram situações de guerra, e vai falar que tem alguma coisa mórbida no ser humano, né? O ser humano também tem algum desejo de morte em algum lugar, né? Não é só o desejo, digamos assim, de prazer. Então ele vai unificar essas duas categorias, né? As pulsões de autoconservação e as pulsões ligadas ao prazer, né? Ele vai unificar com pulsão de vida. No final das contas, essas duas coisas servem à vida, e haveria aí uma outra pulsão que seria a pulsão de morte, né? Então ele volta para um dualismo, ele escolhe uma pulsão para fazer um dualismo outra vez. O Lacan, né, que é um psicanalista que vai ler a obra do Freud, vai fazer uma complexa releitura, que vai falar, olha só, né, eu acho que o Freud aqui estava meio obsessionado aí com o dualismo. Quando existe aí, na verdade, né, a pulsão de vida e a pulsão de morte, no fundo, ela fala de uma mesma coisa, né, que é a categoria do gozo, né, que é a categoria justamente dessa... que aí liga justamente com esse aspecto, né, até do que a gente vinha falando antes do São João da Cruz, né, dessa experiência de que o prazer e a morte, muitas vezes, existe um curto-circuito aí, né? Existe um curto-circuito entre experiências de prazer e muitas vezes experiências dolorosas, né? A gente vê muitas vezes no masoquismo, mas não apenas, né? Você tem ali tem experiências que entre prazer e dor não fica muito claro do que se trata, né? Então, o que o Lacan ele vai tentar unificar isso, ele vai justamente criar um conceito para a psicanálise, o conceito de gozo, que seria aquela única substância que a psicanálise admite, a ideia de que no fundo, o que a gente tem aí, né, é uma experiência gozosa. Né? Então, seja no prazer ou na dor, o que a gente tem é uma experiência de gozo. Né? A questão é como você goza, né? Cada um vai gozar à sua maneira, e a questão é ver se você está contente com as maneiras que você goza, se no final das contas esse gozo não te faz mais sofrimento que outro. Mas, em algum aspecto, essa ideia de que sim, né? Em um aspecto... tem a pequena morte, por exemplo, né? Você tem um elemento aí de que o prazer também ele joga com seus limites. Só para encerrar mesmo assim, esse comentário, o filósofo que eu acho que vai mais trabalhar isso, assim, que vai ser uma grande influência para o Lacan, mas acho que é o grande assim que trabalha bem essa questão, é o Georges Bataille, né? Que foi conhecido como filósofo maldito, porque ele trabalhou questões aí justamente mórbidas. E ele vai propor essa ideia, assim, ele vai ter uma teorizações muito interessantes sobre religião, sobre o sagrado, e o Bataille ele vai trazer justamente essa questão de que o prazer ele tem que ver, muitas vezes, com uma certa transgressão. Ele tem uma certa ideia com um limite, né? E o prazer está sempre ligado ali com uma experiência de proibição, né? E em uma certa medida você depende de alguma coisa ali que você achava que não era possível, então você tem a sensação de superação, ou realmente foi proibido, foi alguma coisa assim, então você tem o prazer ali de fazer, né, alguma coisa ali que ninguém, né, que não poderia, mas você está fazendo.
Então, tem um certo... A transgressão, ela faz parte aí, digamos assim, da nossa economia psíquica. E a gente pode ler até a transgressão, em certa medida, como também aí né, uma superação mesmo, assim, né? Digamos, esse aspecto mais místico mesmo, de tentar romper com certas barreiras da nossa percepção, né? Da nossa linguagem, daquilo que, de um certo modo, encapsula o gozo, né? Acho que o Huxley fala muito disso naquele livro das Portas da Percepção, né? A mente, de um certo modo, a realidade, ela é muito mais do que a gente consegue ver. O que o nosso cérebro faz é filtrar essa experiência, né? Então, tanto que você tem experiências de drogas, né? Que abre as portas da percepção, abre as portas para um gozo, né? Que é maior do que a gente, às vezes, de uma certa maneira, encapsula, né? De certos modos. Então, acho que é aí que está, né? Como é que a gente abre as portas do nosso gozo, de um certo modo? Como é que a gente lida com certas transgressões, né? Com certas aberturas? Acho que tem alguma coisa que seria por aí, nessa discussão do gozo, né? Da pulsão de vida, da pulsão de morte, ela vai muito por esse caminho, né? Eu vou fazer mais um comentário do que uma pergunta, mas aí puxando até por esse assunto que você colocou agora, é até interessante quando a gente olha, por exemplo, dentro de Telemann, dentro da figura de Baphomet, que vai ser o leão-serpente, ele vai trazer dentro de si exatamente a vontade de morrer e a vontade de viver simultaneamente no mesmo ser arquetípico ali, representando praticamente que o ser humano ideal, o andrógeno primordial. E dessa questão da linguagem poética, e aí puxando até para um exemplo até mais recente, que a gente tem também dentro do contexto de Telemann, a gente teve o Jack Parsons, né, aí na década de 40, que morreu, se explodiu, né, no início da década de 50, mas dentre a obra que ele deixou, assim, tem o Liber 49, que teria sido o livro lá que ele teria recebido, e um poema que não necessariamente fica claro em que momento que ele recebe, porque na verdade esse poema acaba sendo achado depois na íntegra, ele é achado depois da explosão. Mas ele busca de uma maneira poética, ele acaba ali trazendo uma reformulação de conceitos que o próprio Crowley havia definido. E é interessante porque o Crowley, provavelmente da galera que está aqui assistindo no Mayhem já ouviu falar em alguma coisa sobre Telemann. Ele tinha uma questão sexual muito forte na produção dele, independente de ser considerado, se você considera ou não, ele sagrado, ele tinha, mas de certa forma ele até reformula, tanto que o próprio Nascimento de Babylon, que ele vai trazer ali ele vai alternar a hora ali a persona que está sendo falada, uma hora vai ser o masculino, outra hora vai ser o feminino, mas esse feminino vai estar sempre ali portando um feminino ativo, vigoroso, que está buscando, almejando alguma coisa, que está transcendendo alguma coisa que o autor ali, enquanto escriba ali, se travava. Mas é interessante ver como é que essa continuidade da linguagem, das figuras, né, vão se passando no decorrer do tempo e se mantém perene aí, né, no decorrer principalmente a forma da poesia que a gente já falou aqui, que é... Fugindo um pouco do assunto aqui, mas só para trazer um comentário pertinente, o Crowley traduziu o Tao Te Ching, e foi uma tradução sensacional, usei como base também na minha própria tradução, né, para o português. E, bom, um dia a gente pode falar mais sobre isso, mas é só para dizer, para quem quiser perguntar, pesquisar depois como foi feita essa tradução, porque era bem interessante. Sou eu. Foi muito legal a sua aula. Quando eu vi o tema, assim, eu estava pensando que essa coisa da filosofia e da espiritualidade é uma coisa que tem bastante a ver comigo, assim, que eu acho que o que me levou a pensar em espiritualidade, a princípio, foi a filosofia. Eu acho que eu nunca entendi muito bem qual era exatamente a linha que divide as duas, que para mim é uma coisa meio tênue ali, né? E acho que um dos livros, assim, que me abriu muito para isso, que falando da linguagem poética, é O Profeta, né, do Khalil Gibran, que eu gosto demais, e quando eu li esse livro, para mim, ele foi extremamente espiritual, né? Ele me abriu para questões, pensar coisas. E na época eu fui fazer um curso de filosofia e eu cheguei lá e eu queria conversar sobre esse lugar do mistério que a filosofia me traz, sobre essa abertura do filósofo de, a princípio, entender que tudo é possível, né? E eu acabei me deparando com um academicismo dentro da filosofia que é muito racional, que ele é muito restritivo, sabe?
Então, foi uma coisa que me deu um baque, assim, eu nem consegui terminar o curso, e daí isso que acabou me jogando mais, assim, para esse lugar da espiritualidade, porque era o que eu estava interessada em relação à própria filosofia. Então, para mim, se a filosofia é o fato de você pensar no seu próprio ser, não tem como isso não ser espiritual, porque as duas coisas são isso para mim, é a mesma coisa, né? Mas o que você acha sobre essa dualidade, assim, dessa questão? Uhum. Tem um autor que vai falar justamente sobre isso, que é o Pierre Hadot, um autor francês. Ele tem uma obra que vai se dedicar sobretudo sobre... Bom, tem muitas ali, livros diferentes, mas ele vai gerar muito em torno sobre as questões que ele chama de exercícios espirituais, né, na filosofia antiga, principalmente na Grécia Antiga. O que ele vai defender, né, o Pierre Hadot? O Pierre Hadot, inclusive, é uma influência muito grande para o Foucault depois. O Foucault que vai pensar a história da sexualidade, que vai pensar também aí o cuidado de si, né, essa relação. Mas o Pierre Hadot ele defende que na Grécia Antiga, todo aquele papo filosófico, no fundo, é um papo místico. Né? Ele vai dizer assim, o que é que estava discutindo ali é o cosmos, é a nossa ligação com o cosmos. Se a gente for pensar os estoicos ali, então, toda aquela história lá de que agora está um pouco esse papo meio capitalista, neoliberal, de você ser um empreendedor, de você aceitar, não sei o quê, o que você aguenta ali, da sua vontade, não se frustrar. Existia uma filosofia por trás disso, né, que às vezes é esquecida, que é esse lugar de que existe uma grande ordem, existe um grande logos do mundo, que você é apenas uma pequena parte dele. Né? Então tem uma conexão cosmológica por trás disso. Então, o que o Pierre Hadot vai dizer é que existe na antiguidade uma série de exercícios espirituais, de práticas espirituais, sobretudo ascéticas, né, de uma ligação ascética, que vai, com o tempo, se transformando, né, numa filosofia mais centrada na questão do saber. Né? Então, assim, você tem o que o Foucault chama, no passado, que é o cuidado de si, que é mais a filosofia como uma prática de si, como uma prática, digamos assim, hoje a gente chama de autoconhecimento, mas isso não é talvez a melhor palavra para a gente se referir a isso, mas você tem uma prática de si, de um exercício de si, que vai pouco a pouco se transformando, né? Isso tem que ver aí com a chegada do cristianismo, com a escolástica, com o desenvolvimento um pouco da filosofia, que vai migrando para um lugar de que a grande questão, né, se a gente for pensar da filosofia na modernidade, por exemplo, o que é o conhecimento? Né, o que é o que o Sócrates já falava também. Você tem até o Teteto, né, que é aquele texto do Platão, que ele cita lá o Sócrates falando sobre o que é o conhecimento. Mas você também tem o Sócrates falando sobre o cuidar de si mesmo, né, de como os jovens podem ter uma alma. Então você tem toda uma discussão ali na filosofia que quanto mais você vai voltando, mais místico vai ficando. Né? Você vai pensar os ritos órficos, né? Todos aqueles pensamentos que vão chegar para o Platão. Platão tinha uma certa herança do orfismo. O próprio Pitágoras, né? O próprio pitagorismo, né? Que vai pensar matemática, vai pensar música dentro de uma ordem cosmológica, que vai chegar também para o Platão. O Platão vai beber muito dessa fonte, tanto que dizem que ninguém entrava na escola de Platão sem saber geometria. E sem saber geometria, qual geometria? A geometria de Pitágoras. Né? Então, assim, e qual era a geometria de Pitágoras? É a geometria da música das esferas, é aquela cosmologia toda, né, da ideia de que você, através do número, a matemática, ela é uma arte também, assim, digamos, mágica. Né? Tem um desenho da Disney, que é Donald no País da Matemática, né, que tem um trecho dele que mostra essa relação, né, de que, como é que era o Pitágoras lidava com isso. Então, a filosofia antiga, né, como você falou, ela tem realmente, assim, ela está com os dois pés dentro da experiência mística. Eu ainda tenho até uma hipótese, tenho uma opinião, assim, de que o Sócrates, né, de um certo modo, ele vai estar bem nesse momento, né, de transição. Se a gente for olhar o Aristóteles, por exemplo, o Aristóteles é muito, muito ligado a uma espécie de racionalidade mais como a gente tem hoje na ciência. Né? Por exemplo, o Aristóteles vai falar de que e talvez o Pitágoras nem nunca existiu, né? Porque ele está muito ligado a essa espécie de raciocínio que, peraí, deixa eu ver quais são as evidências, como é que é a racionalidade disso, né? E, claro, tem aí seus lados positivos e negativos de você pensar assim, né? Mas, por exemplo, o Sócrates, né, que vai ser ali, digamos, o avô do Aristóteles, se a gente for pensar, né, que o Platão é discípulo do Sócrates e o Aristóteles é discípulo do Platão, então é um pouco do avô filosófico dele, né? Ele está bem nesse momento de transição, né, quando ele começa a questionar o que é a verdade, né, ele está bem nesse momento de transição
entre um conhecimento ali, uma empreitada de muitas coisas que eram feitas a um nível místico, né? E tentando transformar isso numa linguagem racional, de uma linguagem que é racional para a filosofia, dentro de uma racionalidade que vai ser o que a gente entende como uma racionalidade ocidental, né? Que depois vai dar lugar para a racionalidade moderna, a constituição da ciência, mas que nasce talvez né, digamos assim, de um mar, né, muito mais vasto do que isso. Então, Sócrates está ali discutindo, por exemplo, tentando argumentar racionalmente o que é a reencarnação, né? Ele vai estar falando ali sobre o que é a alma. Tem toda uma discussão que, no fundo, ali é uma discussão espiritual sendo, digamos assim, transmitida para um discurso racional. Claro que com esse discurso racional, com o tempo, vai vir Aristóteles vai propor uma outra visão da alma, ele vai pensar da alma, né? Alma mineral, vegetal, animal e humana, racional, então ele vai pensar outra maneira da alma, ele vai pensar coisas estoicas, enfim, vai ter toda uma transformação da filosofia, que ela vai se afastando, né, digamos assim, da espiritualidade, vai um pouco como cada um tomando seu caminho, e mais que, claro, na antiguidade, se a gente for voltar, a gente vai ver que aquilo ali estava muito mais junto do que qualquer coisa. Só lembrar que Sócrates, né, ele ia no oráculo de Delfos, só para terminar, ele ia no oráculo de Delfos se consultar com os daemons, né? Ele ia se consultar com os oráculos, que é muito parecido quando ele com morreu, hoje, desculpa te interromper, mas quando ele morreu, ele falou para não esquecerem que ele tinha um sacrifício para fazer, não foi? Ao galo de Asclepius. Então, assim, essa experiência do Sócrates é muito parecida a você hoje ir num centro para você consultar aí, né, com os espíritos através de experiências mediúnicas. Então, Sócrates ele está nesse universo ali de uma certa espiritualidade. Eu queria comentar só que durante muito tempo eu achei que Asclepio era um sujeito lá de Atenas e ele estava devendo um galo mesmo. Aí uma vez eu fui pesquisar para fazer um texto, aí eu descobri, não, mas tem toda uma... E é bem interessante, né, o deus lá, Asclepio e tal, como era feito os rituais para ele, eu achei bem interessante. A história do galo de Asclepio é porque ele seria um deus da cura, né? Então, assim, supostamente... Tem várias interpretações disso. Uma dessas é que o Sócrates está sendo irônico, né? Que o Deus não poderia salvá-lo, né, da morte, porque ele estava sendo condenado à morte, né, pelo crime de corromper a juventude, por induzi-los a filosofar, né? E aí ele falaria isso como um ato irônico, assim, de que paga um galo a Asclepio porque ele estaria ali, né, digamos assim, ele não poderia salvar da morte. Ou, a uma outra interpretação, que paga um galo a Asclepio porque, na verdade, eu estou me libertando da vida, né? Seria já uma outra visão de um Sócrates que, na verdade, está falando assim, agora eu não... Porque todo o discurso, né, desse texto, final, é o Fédon, a imortalidade da alma, né, o texto do Fédon. Ele está falando sobre que para ficar todo mundo calmo, está todo mundo chorando, né? Está todo mundo ali passando mal porque o Sócrates vai morrer, ele está muito sereno, né? Ele está lidando com muita tranquilidade com o fato que ele vai morrer, e ele está dizendo aqui, porque a alma é imortal. Fica tranquilo todo mundo aí, que daqui a pouco eu volto. Ele está quase falando isso, assim, né? Então, tem essa dupla visão, assim, né? Ele acabou de tomar a cicuta e ele tem alguns segundos de vida. Esse diálogo é nos últimos segundos de vida do Sócrates. Uhum. Exatamente. Oráculos de Delfos, então, é o primeiro terreiro de macumba que nós temos conhecimento, pelo jeito. Deve ter até antes, né? Acho que deve ter muitos antes. Nossa, a peregrinação para Delfos é muito louca. Se você procurar, tipo, o processo que era para a pessoa chegar em Delfos, é um negócio muito doido. Mas a gente precisa promover urgentemente esse casamento poliamoroso dos saberes de novo, porque a vida com certeza era muito mais colorida quando a gente era permitido enxergar de uma maneira mais holística, né? E leiam a Hermenêutica do Sujeito de Foucault, que é maravilhoso. Ô, Igor, deixa eu te perguntar, esse não é o único livro que você tem com textos de reflexão, né? Quais são os livros que você tem? Tá, o texto que eu tenho, com alguns textos para reflexão, eu tenho O Caminho da Natureza, que foi um texto que eu trabalhei a filosofia taoísta. Tem o Filosofia do Vazio, que foi um pequeno livro que eu escrevi lá naquele contexto da pandemia, trabalhando sobre a ideia de vazio. É um tema que eu quero voltar, né, eu pretendo voltar ele em breve a falar sobre ele.
não sobre a categoria do vazio, quero falar mais sobre a categoria do silêncio mesmo, Só mas que eu pra trabalho dizer um que pouco de o- taoísmo. Só para dizer que o Filosofia do Vazio provavelmente é o seu livro mais lido, porque ele tá gratuito e é bastante baixado lá na Amazon, tá? E tem e-book de graça, quem quiser baixar lá. Eu sempre recebo comentários dele. Então, nesse livro eu falo um pouco dessa ligação com o vazio que está presente ali, né, no taoísmo, no budismo e na psicanálise, né? Um pouco traçar uma história ali, né, muito breve. E depois tem Como Freud Interpretava os Sonhos, que é um texto, para mim, assim, que eu gosto bastante dele. Porque justamente eu falaria um pouco como é que Freud de fato interpretava os sonhos, né? O que é o simbólico para ele ali dos sonhos, né? E que eu acho que é bastante interessante, que a gente entende bastante o que é a psicanálise a partir disso. Não por acaso Freud começou a psicanálise pela interpretação dos sonhos. E tem o Gozo Espiritual em São João da Cruz, né? Eu acho que são esses. Não sei se eu estou me esquecendo de algum, e o Rafa vai me lembrar, mas Você tem livros de contos também, né? Que estão na Amazon e-book. E eu queria te fazer uma pergunta, aproveitando. Você lançou alguns livros que você depois retirou de venda, inclusive um que chamava Segredos do Taoísmo, que era um dos livros mais baixados, né? Mais do que esse Filosofia do Vazio, tá? Foi. Queria que você explicasse por que você resolveu tirar os livros de venda? Alguns eu tirei porque eu já não sei, assim, eu já não concordo mais com algumas coisas que estavam colocadas e eu prefiro reescrever elas num momento assim, né? Não quero endosá-las mais da mesma maneira. E eu acho que o Segredo do Taoísmo é um deles. Assim. O Segredo do Taoísmo é um livro que, por acaso, acho que ele teve um sucesso aí, um pouco minha revelia, assim, porque hoje eu falo assim, eu não gosto muito da abordagem que eu fiz ali. Eu acho que eu fiquei, no final das contas, eu fiz uma abordagem muito pragmática daquela questão. E hoje eu não faria essa mesma abordagem tão pragmática, assim, né? Eu teria uma abordagem menos, digamos assim, conceitual da maneira como eu fiz, né? Então, o Segredo do Taoísmo, para mim, foi um livro assim que teve esse sucesso, assim, mas hoje eu já penso assim, não era para ter escrito esse livro, assim. Mas enfim, quem leu, né? Tá aí. E tem alguns e-books também gratuitos que são em parcerias, né? Então eu escrevi com o Igor e alguns amigos, entre eles o Caio, que já veio aqui no meio, o livro chama Questões para a Vida e a Morte. Caio Ribeiro Chagas é um dos participantes também. Tem o Igor, tem o Caio Ribeiro Chagas e mais alguém que me esqueci agora. Não sei se é a Tauana, né? Aí tem um livro seu com a Tauana, que eu não vou me lembrar o nome agora, que é de poesia, tá de graça também, eu acho. Tem Mulheres que Inspiram, que você, na verdade, escreveu só o prefácio, mas eu também participo, eu falo sobre Hepátia e Erabe Base, tudo isso é um e-book, esse é um dos mais baixados na Amazon, e está de graça também. E a gente tem também um projeto muito lá atrás, que a gente falou de política com um amigo nosso, Alfredo, que é Entre a Esquerda e a Direita, que é interessante para quem quiser começar a entender melhor, né, as vertentes políticas e tal, é bem didático. Está de graça também. Que ficou faltando a pergunta mais importante da noite, né, Igor? Que é como é que a gente te acha? E mais importante ainda, né? Como é que a gente compra os livros? Essa é meio pro Rafa e pro Igor, né? O Rodrigo então, ali tá jogando dinheiro na tela, não tá acontecendo nada. Por enquanto, dá para me encontrar no Instagram, porque eu não sei até quando vai existir essas redes sociais assim. Eu tenho o @cuide.se no Instagram. Tem o meu contato aí, os textos hoje eu tenho publicado mais ou ali no Instagram, textos curtos assim, ou no Medium, né? Aí o Medium também é só jogar Igor Tel lá, né? Tal como meu nome e sobrenome é fácil de achar. Tem o meu site, igortel.com.br, que também ali é onde tem ali mais uma referência dos meus livros. Não sei se está atualizado, tem que ver. E a maioria dos meus e-books estão aí publicados, né, com parceria lá com o Raf, então, tanto na página dele lá dos livros, né, do texto para reflexão, são encontráveis, assim como na Amazon também, né, muitos deles estão publicados. Você pode entrar em raph.com.br navegar, ou então botar /tpr também, raph.com.br/tpr, aí navega lá que você vai acabar achando. O que é mais fácil, na verdade, é você buscar por Igor Tel na Amazon. Qualquer coisa põe entre aspas duplas, que aí vai achar só o Igor Tel e ninguém que tenha sobrenome Tel, vai ficar mais fácil.
E aí a gente está aproveitando que está passando a limpo todos os textos, tem um monte de texto do Igor, né? A gente tem a tag lá, Igor Tel, de autor, e depois eu vejo com você e com o Rafa, para vocês colocarem jabá dos livros de vocês lá em matéria. Está ficando tão bonitinho o site novo e tão organizado que eu acho que vai valer muito a pena colocar assim, o que é cada livro, o que tem dentro, onde é que compra e toda essa parte. E para quem está assistindo aí, escutando, aqui embaixo, depois eu pego com o Igor, com o Rafa, e a gente vai colocar todos os links para vocês acharem facinho tudo. Então, vamos, a gente já está chegando quase no final. Deixa eu ir de trás para frente agora, então. Robson Belli, considerações finais, perguntas? Palestra muito interessante, que aborda um tema que muita gente tem medo de falar. Ainda é um tabu muito grande, não deveria, né? Essa questão tão importante que é essa busca pelo divino, independente da via com que ela se manifeste. E parabéns, Igor, não conhecia seu trabalho ainda. Já estou seguindo você lá no Instagram e já peguei alguns dos seus livros da Amazon. E como é que a gente acha vocês do Enoquiano? Eu pergunto para o Ulisses agora também, ele vai se despedir e explica. Bom, tem o enoquiano.com.br, entra lá vocês vão em contato e ali tem um link para o nosso grupo de discussão. Lá vocês podem entrar, perguntar o que quiserem. Sejam bem-vindos. Então, Ulisses Massad, considerações finais. Poxa, muito bacana a entrevista aí com o Igor. Igor, você é uma enciclopédia, rapaz. Esse bate-papo aqui de 1 hora, a quantidade de assuntos que a gente abordou aqui, de filósofos, de pessoas e de uma série de coisas, dá para ver que o teu conhecimento é bem amplo. E, Marcelo, aqui cada dia está melhor, né? Hoje a gente está com uma turma grande aqui, os participantes... cara, e parece que tem muita gente, só que só fica melhor. Parece que vai ficar bagunçado e tal, mas não, cada um faz uma pergunta melhor que a outra e eu tô abismado. As meninas o Igor dando também, uma surra na gente por ele ser perguntas. dos primórdios do Teoria, ele tem direito garantido na mesa, assim. Então, se ele não tiver nada a fazer de terça e quinta, é só ele entrar que ele já faz parte da equipe aqui, né? Ele sempre fez, né? Sim, com certeza. E as meninas dando uma surra na gente na hora de fazer as perguntas aqui, né? Parabéns para elas também, que bom ter elas aqui. É isso, cara. É maravilhoso. E por falar em meninas, Bárbara, me fala um pouquinho o que é a Eclésia Babylon. A Eclésia Babylon é uma instituição religiosa sem fins lucrativos, nos quais nós temos os 3 pilares, né? O Código do Iluminismo Livre, o Gnosticismo e Telema. E nós somos, claro, o nosso foco central é o culto devocional a Babylon. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais ou acessarem esse maravilhoso mundo de Telema a partir de Babylon e a partir de uma vivência mais ligada ao culto, ao devocional, a uma comunidade religiosa, busquem a gente. A gente tem o site que é www.4gsanctuary.com. Lá, além da Eclésia Babylon, vocês encontram algumas outras informações e algumas outras instituições associadas. E, além disso, vocês também podem falar diretamente comigo no Instagram, que é @vestanox, como está aqui, só que sem os pontinhos. É vesta.nox, nox normalzinho, N-O-X. E também, estamos nos visitando também das meninas, Jéssica Puga, como é que a gente acha o Espelho de Circe? Bom, o Espelho de Circe, é só entrar no nosso site, www.espelhodecirce.com.br. A gente está sempre criando conteúdo, artigos, a gente está agora começando a fazer nossos conteúdos em vídeo, que vai ficar bem legal também. E a gente tem reuniões que a gente faz a cada 15 dias, um grupo de mulheres, um grupo de homens. Por conta dos meninos, a gente ainda não começou, estamos com das meninas, mas é onde a gente está investigando o que a gente chama aí de feminino místico e de toda essa jornada da mulher e do autodescobrimento, e como a gente pode juntas se ajudar aí para criar um espaço mais saudável para todas as mulheres e, consequentemente, dos homens, né? Porque essa situação aqui não está boa para ninguém, né? Maravilhoso. E, Rafa, como é que a gente chega? E, principalmente, o Rafa é o cara responsável por editar esses livros e tudo. Textos para reflexão, né? No reflexões, Isso, texto para reflexão. Eu sou um cara que escreve um blog, o blog se chama Texto para Reflexão.
E aí você me acha em raph.com.br. Mais ou menos desde 2013 eu virei uma editora, não sou uma editora real, na verdade eu trabalho com autopublicação, né? Então eu traduzo muitos grandes autores no domínio público, tenho meus livros também. E aí o Igor, quando ele publica na conta dele, né? O grande computador celeste lá também, que está na sua conta, por exemplo. Então não é uma empresa, mas a gente simula que é uma editora, porque fica mais bonitinho assim, mas eu sempre gosto de dizer que não é formalmente não tem CNPJ, digamos assim. E eu queria dizer uma coisa que aconteceu aqui. Antes da entrevista de hoje, tem um pessoal aqui com o próprio Robson, acabou de falar, não conhecia o Igor, né? E aí eles estavam tentando conhecer o Igor ali no grupo do Mayhem, no Telegram. E alguém falou alguma coisa que eu achei sensacional, que ele falou assim, basicamente ele ajuda as pessoas a cumprir a verdadeira vontade. Então, acho que é um baita elogio isso, né? Não foi você, Robson, que falou? Acho que foi mesmo. Você vê que é verdade. Quando você falou isso, na hora eu falei, puxa, mas é isso mesmo. Eu conheço o Igor há muito tempo, ele estava se formando ainda, ele tinha um cabelinho engraçado. Eu lembro, quando ele escrevia os primeiros textos, ele colocava assim, Igor Tel, estudante de psicologia e tal, faz muito tempo. Pois é, você vê que ele leu bastante coisa. Então, uma das razões que eu não falo muito de psicologia no meu blog é porque eu acho que o Igor já está falando, sabe? Então, eu acho que ele me complementa muito bem, assim, a gente tem essa parceria. A gente não escreve tanta coisa junto, mas eu edito coisa dele, quer dizer, ajuda a publicar coisa dele, né? E a gente está sempre conversando, a gente tem muitos amigos em comum também lá no Rio de Janeiro, né? E é um cara sensacional, acho que daqui a 10 anos não sei nem onde ele vai estar, né? Porque a gente tem uma diferença de idade, né? É inegável. Então, tipo assim, lógico, há 10 anos atrás ele sabia muito menos coisas do que ele sabe hoje, mas imagina como ele vai estar daqui a 10 anos, né? Se hoje ele já está, né, surpreendendo uma galera aqui, imagina daqui a 10 anos. Mas é isso, obrigado aí pela participação e foi uma honra estar participando aqui também. Maravilhoso. E Rodrigo Celso, como é que está aí no Mayhem? Como é que a gente faz para chegar no Mayhem, acessar tudo isso aqui? Bem, o Mayhem é esse projeto aqui, onde a gente encontra, o pessoal se encontra para poder discutir assuntos assim de interesse. E nós temos financiamento recorrente, nossa, demorou a sair, no Catarse, aonde qual é o endereço mesmo, Marcelo? catarse.me/TDC, que ajuda a promover a nossa revista Hermetismo, que é uma revista justamente que surgiu da galera, né? Eu esqueci, que ainda estou aqui, o último da minha janelinha é o Thiago Tomussauskas, que ele faz parte aqui, como a gente estava falando, são, sei lá, já tem 10 pessoas, é quase que a Liga da Justiça, que cada grupo e cada entidade, cada site fala de alguma coisa diferente, mas junto, né? Então, as perguntas que cada um faz estão tornando esse programa uma coisa assim sensacional, cara. Tiago, como é que a gente acha o Morte Súbita? E se tem lá no Morte Súbita muitos jeitos de entrar e atingir o gozo? Tem. Quem quiser procurar um jeito diferente de gozar com o espírito, com o seu e com o dos outros, acessa mortesubita.net e faz alguns testes por lá. É um prazer receber vocês. Todo mundo é bem limpinho por lá, fica tranquilo. E aí, juntando toda essa galera, né? Então, o pessoal do Espelho Produz, da Eclésia, Enoquiano, Morte Súbita, o Rafi, e o Igor também está convidado. Na verdade, ele já postou algumas coisas do blog que eu tenho tirado do Teoria, mas a ideia a gente surgiu de fazer a publicação da revista física, né? Agora a gente está focando mais nessa área, né? E no podcast, claro. Mas a ideia é que a gente possa aumentar o número de páginas, o número de autores, e a cada 3 meses a gente pega os melhores textos de cada um desses sites que você ouviu aqui, né, escrito por esse pessoal, e está compilando os melhores textos. Né? Então, a cada 3 meses vem aí um monte de texto legal de Telema, de Sagrado Feminino, de religiosidade, o que você imaginar, hermetismo, cabala, tem de tudo lá. Então é catarse.me/TDC. Pô, Igor, brigadão, cara, seja muito bem-vindo. Suas considerações finais. Obrigado, pessoal. Agradeço todo mundo aí que falou e gostei muito de ter trocado com vocês aqui hoje, foi muito legal. E
E é isso, assim, esse projeto é um projeto que eu tenho muito carinho, assim, pela antiguidade, por essa história e tudo mais, né? Acho que muito... E acho que tem feito um trabalho muito, muito legal, assim, né? Todo esse tempo, assim, desde os primórdios lá do TDC, né? Como o Dedeb fala, realmente também, assim, se muitos outros projetos estão aí surgindo, né, estão de certo modo florescendo, também porque tiveram sempre aí abraçados e impulsionados aí, de certo modo, empurrados aí pelo TDC, né, e muito do meu trabalho também tem essa ligação, né, com o TDC na sua história e também assim na sua continuidade, né. Então agradeço muito aí por ter trocado por vocês aí hoje e até uma próxima aí. Muito obrigado. Bom, maravilha. E eu deixei para o final, devia ter falado lá no começo mesmo, mas a gente não aprende ainda. A gente vai chegar no episódio 300 e se você acompanhou, tem que fazer como o Thiago falou, traz o algoritmo trabalhar para a gente. Então dá like, segue o canal, aperta o sininho, porque eu vi isso numa outra palestra, que fala assim, você está indicando para o YouTube que você gosta de conteúdo assim, e aí o YouTube vai poder recomendar mais conteúdos desse jeito para você. Então, os links de todo mundo aqui tá aqui embaixo na descrição. Segue o canal, dá like, põe o sininho e a gente se vê aí de novo no próximo Boteco do Mayhem.